Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, minha querida? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou. Amigos, daqui a pouco eles vão falar se os amigos conectados a nós ouvem a gente bem e nos veem. Mas até agora está tudo certo. Que alegria imensa poder tê-la aqui com a gente hoje, compartilhando dias de estudos, né? Demorou um pouquinho, mas aconteceu. Seja bem-vinda, viu, Zô? Muito obrigada, Augusto. Amigos conectados a nós, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui a mais uma live da Casa do Caminho. Os amigos do Caminho que nos seguem, os amigos da Azul que ainda não nos seguem, convidamos a nos seguir também. E os amigos da Casa do Caminho sigam a Azul também, essa trabalhadora da Seara Espírita incansável que está aqui com a gente, fazendo o que ela consegue. Tá? Então, sejam muito bem-vindos. É uma alegria a gente começar mais um dia de estudos, de compartilhamentos, né? Hoje a gente vai ter a presença da nossa querida amiga Azul, que é de Contagem, Minas. Ela trabalha na área da infância e juventude, ela é membro do COFENG, né? Confederação Espírita Mineira, e ela vai estar aqui hoje para falar com a gente sobre é, evangelização, sublime investimento. Então, é um tema importantíssimo, né, que a gente fala, infelizmente, pouco ainda, e que hoje a gente vai ter a honra de para poder compartilhar com a gente alguns conhecimentos. Então, recapitulando, nós vamos ter aí um tempo médio de 40 minutos em torno de fala livre, e depois a gente volta, né, abrindo a caixa de diálogos aqui embaixo para a gente trocar uma conversa, né, um papo. O pessoal de Minas Gerais gosta de conversar, né? Mineiro gosta de uma prosa, né, Azul? E aí a gente volta a se conversar. A gente espera profundamente que esse tempo de chuva aqui não seja dificultor aí para nossa conexão, né? Tomara que a gente fique juntem todos aí em fé e muita pressa para a gente conseguir ficar conectados uma hora hoje, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Então, licença aos amigos que estão presentes aqui, para a gente desabilitar a nossa caixa de diálogo. E a gente vai começar fazendo uma prece para nos conectarmos ao alto, né, aos amigos que estão, que se incumbem desse estudo. Então, convidando a todos, né, do seu modo, do seu jeito peculiar, que a gente se acalme, possamos nos reconhecer enquanto espíritos encarnados, passando essa experiência belíssima que se chama vida, enquanto seres dentro de um corpo físico, agradecendo acima de tudo pela chance dessa reencarnação que nos soma tanto a nossa vida enquanto espíritos, agradecendo pelo nosso lar que nos acolheu desde o primeiro dia de vida física, até mesmo antes, agradecendo pelo nosso ensino, pelo estudo, pela nossa saúde, pelas nossas vestes, pela comida do corpo e da alma, pelos estudos e companhia dos amigos que se unem a nós para compartilhamento de ensinos, ensinos do Mestre, que deu sua vida por todos nós. Agradeçamos a Deus pela chance de estarmos aqui hoje, mesmo em época pandêmica, tendo a chance e a honra de nos conectarmos a milhares de amigos de luz que se encontram em suas casas, em seus lares, não somente amigos encarnados, mas desencarnados também. Agradecemos pela chance que temos de servir de meio pelo qual alguns espíritos permitidos por Deus estejam conosco também, instruindo, possamos tocar corações dentro de casa, mesmo de muito longe, mas em espíritos e corações muito próximos. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amiga Azul, seja mais uma vez muito bem-vinda. A palavra é toda sua e a gente se fala em breve. Ok, muito obrigada, Augusto. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós nos encontramos nesse espaço. Demorou um pouquinho, né, Augusto? Mas aqui estamos. E é muito bom ver como o movimento espírita tem expandido, como a gente tem se reinventado a cada dia, né? Essa é uma proposta divina. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso nessa noite. E o tema nos reverberou em nós muitas reflexões.
E a gente pede aqui a Jesus, nosso grande evangelizador, que nos conduza, né? O nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, para que em cada um também, em cada coração que assiste conosco agora, que vai assistir depois, possa recolher materiais, né? Se nutrir para essa jornada divina. Evangelização, sublime investimento. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que seria investimento. Uma palavra que a gente sabe muito bem no plano material, no campo da matéria, o que é toda a aplicação de recursos, de tempo, de esforço, de atenção, no fim de se obter algo. Mas o nosso tema é sublime investimento. E a palavra sublime aí trazendo um objetivo, qualificando esse investimento. Um elevado, um grandioso. E a gente precisa tanto nesse momento pensar sobre isso, né? E aí eu trago uma perguntinha para cada um de nós. Em que realmente temos investido? Né? Investido o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa atenção, o nosso carinho. Todos nós estamos no processo de aprendizado. E a gente fala de evangelização, já vem em mente, né, as crianças, os jovens. Mas a evangelização é muito maior, do ser. Né? Então, todos nós nos encontramos num processo de aprendizado, num processo de crescimento, rumo a um patamar melhorado. Né? Somos seres em evolução. Né? Nós fomos criados, né? E temos uma destinação aí. Então, todos nós estamos nesse processo de evangelização. E aí, pensando na humanidade como uma grande sala de evangelização divina, porque a reencarnação é um método divino de evolução, faz parte da pedagogia divina a reencarnação. E qual que é o objetivo da reencarnação? E Kardec, ele foi, né, muito assertivo, porque ele faz a pergunta: qual o objetivo da encarnação? Né? Evoluirmos, melhorarmos, mas também o objetivo da reencarnação. E a resposta é sucinta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, aí, ó, mostrando que todos nós estamos nesse processo construtivo, evolutivo. Todos nós somos evangelizandos, né, do Cristo, representando aí nosso Pai Deus. E aí, qual é, né, esse momento em que todos nós, a humanidade toda tem passado, vivenciado? O que isso quer nos dizer? Né? Qual que é o tema de estudo de todos nós, espíritos em evolução, com esse contexto pandêmico? Na evangelização da infância, da juventude, os evangelizadores aí, como mediadores da mensagem do Cristo, preparam um roteiro de temas a serem levados. Olha Deus nos chamando para pensar num tema. Né? Então, o tema da evangelização, pensando na humanidade como essa grande sala de evangelização, que esse contexto nos traz. Vamos ter objetivos gerais e vamos ter objetivos individuais. Porque assim como ocorre no micro, na evangelização, assim também é a pedagogia divina. A aula é a mesma, o encontro de evangelização é o mesmo. Nós estamos aqui ouvindo e refletindo a mesma fala, que hoje, né, vem aqui por mim. Mas o atendimento aos objetivos, às demandas são individuais. Na evangelização da criança, do jovem, né, do adulto, o recurso é o mesmo. É uma exposição, é um teatro, é uma live. Mas ali vai atender demandas individuais. Então, a pergunta é individual, não é uma receita de bolo. Esse momento pandêmico traz alguns aprendizados e reflexões a nível de humanidade, mas traz também no campo pessoal de cada um. Porque talvez a gente possa suscitar algumas coisas aqui. Qual o ritmo de vida nós estávamos levando? Nós, as nossas rotinas, no nosso cotidiano, no dia a dia. Mesmo nós espíritas, detentores aí do conhecimento, né, do Evangelho à luz da doutrina espírita. Muitos de nós estávamos num ritmo acelerado, sem tempo, que não nos permitia refletir sobre que rumo, em que direção estamos. Não tinha um investimento nosso do porquê aqui nós estamos, porque, né, eu estou aqui em Contagem, Augusto está em Patrocínio, alguém me ouve
em outro estado, por que dessa família. Conversávamos sobre isso, íamos às nossas instituições espíritas, né, e falávamos sobre isso, mas será que estávamos sentindo isso? Qual o ritmo que nós empregamos no nosso dia a dia, enquanto espírito imortal? Esse é o grande chamado para esse momento, né, dessa patologia. Então, em que estamos realmente investindo? Investindo de fato, para conseguirmos alcançar esse patamar regenerado, que a gente tanto diz. Estamos, sim, num mundo de provas e expiações, mas no pórtico de um mundo de regeneração. Então, nós não devemos pensar, sentir e agir como um mundo de provas e expiações. Devemos pensar, sentir e agir como um mundo regenerado. Eis o convite. Será que nós estávamos indo nesse ritmo? Será que a pandemia não vem nos chamar a atenção e refletir para isso? Porque a gente conversa muito com os amigos do evangelizador e uma das grandes, né, dos grandes causos do bate-papo que mineiro tanto gosta é esse. Que o evangelizador consciente, ele não traz a resposta do campo do evangelizador. Ele suscita perguntas, reflexões. Porque nós apropriamos do conhecimento ao refletir, né, ao meditar. Por isso que Kardec precisa ser conhecido, sentido, meditado, para ir gerar algumas. E aí a gente, nessa grande sala da evangelização, estamos todos com um tema comum e reverbera em nós ações comuns, mas também cada um de forma individual reverbera e trazendo para cada um de nós. Eu, enquanto Zu, nessa personalidade hoje, conhecedora de que sou um espírito imortal, trago uma bagagem, preciso refletir também. Por que eu estou reencarnada nesse período? Eu fui preparada para esse momento. E aí, trazendo a questão do investimento, a gente conversa muito sobre o progresso. Investe-se muito ainda a humanidade no progresso material, mas ouvida-se o plantio moral. É perceptível o progresso material, tecnológico. Olha aqui, nós estamos comunicando por um investimento material, um progresso tecnológico que é do bem, né? Que é do bem. Mas e o progresso moral? Ainda está muito bem. E é interessante porque realmente Kardec pensou sobre isso e ele pergunta, né? O progresso moral decorre do progresso intelectual? E aí os espíritos vêm nos falar brilhantemente, né? Que o progresso total, né? O progresso, para que haja progresso realmente, tem que haver o progresso intelectual e moral. O moral decorre do intelectual, mas nem sempre segue, né? No mesmo ritmo. E aí a gente vê a educação, né? Kardec deixa isso muito claro. A educação como a chave do progresso. Mas não a educação intelectual. A educação enquanto um conjunto de hábitos adquiridos. Há de todos nós, na sala dessa grande evangelização da humanidade, imprimirmos novos hábitos em nossas vidas. Né? E refletir sobre isso. Porque, em termos de avanços tecnológicos, intelectuais, científicos, nós somos muito beneficiados. O momento atual pandêmico tem nos mostrado como esses avanços têm permitido dirimir, né, diminuir essas fronteiras, possibilitando comunicações diretas, amplas. Quanto nós progredimos em curto tempo, pouco mais de 7 meses, em várias áreas. A gente conversar com os amigos, o que você conseguiu e percebe de evolução em você, a gente vai descobrir muita coisa. Mas, em contrapartida, até que ponto essa inteligência tem sido realmente direcionada para o bem da humanidade? Essa é uma das questões que Deus nos pergunta nesse momento. Porque a gente precisa transcender, o convite é um pouquinho da gente transcender aqui o conceito de ciência para o conceito, né? Não apenas ciência, mas avançar um pouquinho essa ciência como consciência. O que eu estou querendo dizer com isso? O uso consciente do conhecimento. Né? Realmente trazer algo bom para esse progresso inteligente que o homem, né, é suscitado sempre a ter. O progresso material, ele sempre acontece, porque ele tem que suscitar o moral.
mas nós já temos condições de avançar. E qual tem sido a nossa postura? A gente precisa, como eu disse, trazer a reflexão que a gente precisa realmente pensar, sentir de uma forma diferente, já pensando nesse mundo de regeneração. Não é com esse olhar para o que ainda não funciona, né? E realmente buscar termos atitudes divinas. Nós somos uma civilização, muito mais do que um povo. Né? Povo brasileiro, nós somos uma civilização. O que a gente quer dizer com isso? O que caracteriza uma civilização, uma sociedade civilizada? O progresso moral. E quando a gente está falando de progresso moral, a gente está falando aqui do bem proceder. Eis o valor da evangelização. Em todas as faixas etárias, a evangelização do ser. Mas quando a gente destaca a importância da evangelização na mais tenra idade, a gente lembra aqui nos dizeres de Joana de Ângeles, né? Quando a tarefa doutrinária educacional, a evangelização, ela toma uma proporção gigantesca quando ela é dirigida às novas gerações. Porque a gente acolhe esse espírito que retorna às lides terrenas, né? Para expiar, para aprimorar-se, desde a mais tenra idade, com esse evangelho roteiro seguro. E aí, o que é evangelização? Né? O que é evangelização espírita? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho que é importante. Evangelizar já traz, né? Evangelização já traz ali na sua essência, na raiz da palavra, o evangelho. Então, toda ação que propicia o espírito, né? Você revisitar o evangelho de Jesus é uma ação evangelizadora. Né? Então, toda ação que leva a criança, o jovem, ao conteúdo do evangelho, à luz da doutrina espírita, é nosso material. E evangelização espírita é essa mensagem, né? É desenvolvermos e apresentar o evangelho à luz da doutrina espírita. Jesus a porta, Kardec a chave. É um trabalho de esperança sempre. E tem a sua característica uma profilaxia. Por isso os espíritos falam tanto da importância da tarefa da evangelização. Não destacando como a maior tarefa, não é isso. É porque ela se agiganta diante desses espíritos pequenos. Né? Vamos plantar ali no solo daquele coração que retorna, confiante no nosso amparo, bases seguras para que, quando na fase adulta, façam escolhas mais acertadas. Eu gosto de fazer um exercício mental assim, Augusto e amigos. Se nós estivéssemos com bases mais seguras do Evangelho, algum tempo atrás da nossa jornada nessa existência mesmo, será que teríamos feito escolhas melhores? Né? Só para a gente ir falando um pouquinho sobre esse valor da evangelização. Ela funciona como uma vacina. A gente está tanto aí procurando a vacina para o Covid, para nos imunizarmos. Pensemos na evangelização, esse sublime investimento, como essa vacina da alma. Porque a evangelização é a sala da alma. Que nos alimenta, que nos nutre, que nos dá base segura para conseguirmos seguimos a nossa jornada. Né? Mas, para ilustrar um pouquinho, eu gosto de trazer um recurso pedagógico, evangelizadora, né? A gente não, que são as parábolas. E tem uma parábola que ela é pequenininha, um versículo apenas, mas ela é tão profunda, assim como é a ação evangelizadora. Né? Às vezes a gente acha assim, passa, observa, o evangelizador acha que a ação dele foi muito simples. A gente não consegue abarcar a profundidade dessa ação, que é a parábola do tesouro escondido. Né, registrada por Mateus, capítulo 13, versículo 44. Jesus nos diz na parábola: o reino dos céus é semelhante a um tesouro, escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. Um versículo apenas. Né? E a gente sabe que Jesus, em resposta a Hanan, no livro Boa Nova, quando perguntado o que fazes aqui, né, ele fala: vim implantar o reino de Deus. Então, toda a nossa busca é para encontrar esse reino dos céus, o reino de Deus. E nesse parágrafo de um versículo, Jesus já nos mostra, já nos adverte de que a nossa verdadeira finalidade terrena é obter a riqueza espiritual.
Só que essa riqueza, ela não vem assim à vista para todos, não. Né? E aí a gente pergunta, por que Jesus compara o reino dos céus, o reino de Deus a um tesouro? Porque tudo que nós damos valor, a gente denomina como tesouro. Tesouro da amizade, tesouro materiais, né? Para que a gente trabalha tanto? Para que a gente estuda tanto? Para que algumas pessoas entram em contendas, discórdias para obter tesouros? Mas aí, quais tesouros, né? Eis a pergunta. E eu acho interessante que ele fala, né? O reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo. E aí eu trago o campo como terra, como essa necessidade de a gente ter que mergulhar novamente na terra. Né? E uma vez aqui na terra, mergulhados, vamos buscar tesouros, mas nessa busca a gente se perde um pouquinho da finalidade. Então essa parábola está divertida para isso. A gente busca outros tesouros perecíveis, transitórios, né? Não o verdadeiro tesouro. Mas aquele que encontra esse tesouro, ele é movido de uma alegria tão grande que ele vai e vende tudo o que tem para adquirir aquele terreno, para adquirir o tesouro. E esse vender, né, tudo que tem, claro que não estamos falando da matéria, estamos falando desse esforço, dessa renúncia, que aquele que começa a descobrir o negócio tem que fazer diariamente. É desembaraçar-se daquelas crenças antigas, do velho, do preconceito, o amor exagerado aos bens terrenos, né? E realmente conquistar o tesouro oferecido. O que tem isso tudo a ver com a evangelização? A evangelização é o mapa do tesouro. Porque a evangelização é que possibilita esse contato do reencarnante que mergulha na terra e o véu do esquecimento às vezes deixa a gente, né, confuso da nossa finalidade. A evangelização é que no dia a dia, no cotidiano, vai propiciar o contato desse espírito com essas verdades divinas. Nosso mestre nos disse, né, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui, ele está dentro de vós. Eis o valor da evangelização. E aí imagine esse valor na mais tenra idade, no útero. Os pais responsáveis com essa clareza já começam a conversar com o filho, assim como a gente canta para os nossos filhos, né? Falar desse evangelho, do bem proceder, da esperança. Olha o valor disso agora. Né? Porque as nossas crianças, os nossos jovens, eles terão desafios naturais. O convite é para que a gente viva como um mundo regenerado. Mas ainda estamos no mundo de transição. O mundo de regeneração é um mundo de transição. Muito melhor do que a gente conhece hoje. Mas ainda é um mundo de transição. Então, natural que as nossas crianças, os nossos jovens, reencarnam e terão desafios na sua vida. A pergunta nossa é, como podemos fortalecê-los diante desses desafios? Eu não conheço nada mais forte do que apresentar os valores morais à luz da doutrina espírita. Porque é onde que a gente vai aprender, né, sobre perdão? É algo muito difícil. A gente começa a perdoar um pouquinho. Onde a gente vai aprender sobre o valor do trabalho? Né? Porque a gente está vendo aí, ó, o mundo nos dizer para a gente ter domínio sobre o outro, para trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. É isso que é o convite para o jovem. Mas é onde que a gente aprende sobre o valor do trabalho? E que trabalho é toda utilidade, é toda, né, ação útil. E que não existe trabalho melhor que o outro. Aonde a gente vai aprender sobre colaboração, sobre coragem. Que coragem não é ser valente. Corajoso mesmo é quem mais ama. O convite do Cristo para quem não tem essa luta, essa certeza no coração da imortalidade da alma, da vida futura, dos princípios da doutrina espírita, fica um pouco controverso. Né? Porque, olha o convite, onde que a gente vai aprender, vai propiciar as nossas crianças a aprender que nós somos mais que esse corpo físico. Então, que esses entes queridos que a gente está despedindo agora não morreram de verdade. A gente vai reencontrá-los. Que coisa mais libertadora do que os conhecimentos da doutrina espírita, não sei, né? Que o meu destino não está predeterminado. Tem alguns eixos, mas que eu construo meu destino. E não há condenação eterna.
Se eu errava até ontem, hoje eu posso fazer diferente. Mas aonde que eu vou exercitar no dia a dia? O meu pensamento, o meu sentimento constrói a minha realidade. Aonde eu vou buscar força. A gente precisa apresentar sempre a nós, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, né, esses valores eternos que nos sustentam. Porque a vida é cheia de testemunhos. Né? Testemunhar o evangelho é reencarnar. Não há um ser que vai reencarnar que não vai passar por momentos de testemunhos. Que é onde a gente fortalece a nossa fé, a nossa confiança, para passar pelas tempestades da vida. É na evangelização que eu fortaleço e aprendo a ter domínio sobre eu mesma. Eu posso sentir raiva, mas o que eu vou fazer com a raiva, o conteúdo evangelizador me auxilia. E a gente ainda, na nossa sociedade, devagarinho está vendo algumas mudanças. A gente acompanha isso com muita alegria. Mas ainda é uma sociedade que ensina o outro a ter domínio sobre o outro. Você tem que ser muito bonito, você tem que ser melhor, você tem que ser mais inteligente, mas não para um bem comum, mas para dominar o outro, para ter status. E aonde que está a contrapartida disso? Para que esse progresso moral, para que esse mundo regenerado que a gente tanto deseja aconteça, na evangelização. Não há investimento mais sublime. E a pedagogia divina é tão linda, porque os pais, como principais evangelizadores, convidou agora para que a gente evangelize os nossos lares. Aonde que a instituição espírita está agora? Nos nossos lares. E aí a gente começa a ver algumas mensagens, algumas orientações espirituais, começa a ter sentido. Bezerra de Menezes, olha como que ele diz que é uma instituição espírita. Ele fala que uma instituição espírita é uma equipe de Jesus em ação. Ele não está falando que a instituição espírita é a parede, né? O espaço físico. Então, hoje a evangelização continua a todo vapor com algo mais sublime. Né? Ela se agigantou, convidando a evangelizar os nossos lares, que é o primeiro ponto seguro do espírito. E o que evangeliza? E a gente refere que até a Casa do Caminho, que nos acolhe esse espaço, porque a gente acompanha o trabalho que está sendo feito aí, esse esforço da equipe de evangelização de continuar nos meios virtuais. Cada atividade mais interessante que a outra que a gente tem acompanhado. Mas o conteúdo que está impregnado, a gente está impregnando em nós, enquanto trabalhador, enquanto dirigente, enquanto pai, enquanto sociedade, enquanto aquela criança, aquele jovem que está recebendo conteúdo, além do tema, né? Estou falando de coragem, de esperança, é o exemplo desses evangelizadores na persistência, na continuidade. Imaginemos no futuro essas crianças que estão ali no meio virtual, ainda é muito conturbado, a gente está aprendendo, tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Sabe o que mais vai ficar no coração dessa criança, desse jovem e de toda a família? O exemplo de perseverança. Aí lá na frente, quando a vida o convidar, através de uma traição, de um golpe, da perda de um emprego, de uma frustração, uma prova que ele não conseguiu, ele vai ter um exemplo que ele não sabe nem de onde veio. Ele vai arrumar uma força interna, de persistência, que vem desses momentos que a gente está vivenciando. Né? E a gente se a gente pode dizer de um dos aprendizados que a gente tem realizado, e a gente vê a humanidade fazer, é essa desmaterialização, esse olhar que é essencial e o espírito de perseverança. Evangelizar é essa reestruturação. É a formação do espírito para realidades eternas, não efêmeras. Evangelizemos. Né? Evangelizemos o nosso coração, o nosso lar, os nossos amigos. Toda vez que a gente vê uma criança, olhemos para ela como um convite de Deus a mostrar a renovação. A criança é esse sorriso da renovação, esse acreditar no porvir. No momento que nós estamos tão precisados disso, né? Desse olhar no porvir com esperança. E tem mais coisas para a gente conversar, né? Não sei como está o nosso tempo. A gente está em 30 minutos agora. A gente tem mais meia hora. Fica a sua escolha, caso você quiser dissertar mais sobre algum ponto que você acha que tem que ser falado. Eu quero só trazer a evangelização, ela é tão
ela realmente é tão necessária e é um dever de todos nós. E pensando nesse momento em que todos nós estamos numa grande sala de evangelização, né, em que a nossa casa tornou esse templo espírita, voltou à essência, né? Qual foi a primeira instituição espírita? Foi a casinha pequena de Pedro, né? Depois a Casa do Caminho, né? E depois com Kardec, o nosso codificador, quando ele criou a sociedade, né, espírita parisiense, a nos mostrar que não precisamos estar fisicamente num templo, seja ele espírita ou suíta, né? Nós somos, né, a casa espírita. E aí a gente vê nesse momento como a família tomou uma outra proporção e como isso tem ressignificado também os nossos olhares. Por exemplo, nós somos convidados a olhar e percebemos isso, que ser pais é diferente de ter filhos. Foi exigido de nós uma atenção, um investimento, um cuidado que exige renúncia. Né? Renúncia mesmo. E a gente fala isso e sabe da dificuldade que é, porque também somos mães. Né? Mas exige renúncia, exige dedicação, e isso tem um valor. Em contrapartida, também ser filho é diferente de ter pais. Nós começamos a perceber isso. Porque era muito fácil, né? Nossos pais ainda encarnados, a gente ligava, eu vou aí, não vou. Hoje tem outro valor, né? Combinar, ir às casas dos pais ou fazer uma ligação. Então, a gente foi convidado a resignificar algumas questões. E aí, falando ainda de família, que ser irmão é diferente de ter irmão. A gente estava agindo muitas vezes como assim, eu tenho irmãos. E realmente a gente só tinha irmãos. Agora não, agora a gente está sendo convidado e feliz daquele que está abrindo os olhos para isso, né? Porque como o reino dos céus é um tesouro escondido, nem todos ainda despertaram esse olhar, né? Hoje eu vejo muito esse movimento de que realmente estamos sendo irmãos. Nós tínhamos irmãos. E a casa é diferente de lá. Olha como é bonito o movimento da evangelização. Casa como essa estrutura física que nos protege da chuva, das intempéries, do vento. Mas lar como essa reunião de almas, no dizer dos espíritos. Esse local onde as almas se reúnem, esse porto seguro, para evoluírem juntas. Assim como Deus, né, esse pedagogo divino, nos colocou na sala da evangelização e está suscitando muitas reflexões, assim também é o papel da evangelização. E aí eu acredito, e falo isso assim, com muita esperança, que quando nós voltarmos aos encontros presenciais, que voltaremos, seremos outros. Daremos outros valores ao evangelizador, ao dirigente, à quinta recepção, porque a gente fez profundas reflexões em torno disso. E aí, para encerrar e abrir, né, para algumas perguntas, eu acho que enriquece, né, Augusto? Sim. Eu queria só trazer a questão 685 do Livro dos Espíritos, não a pergunta em si, mas a resposta, o comentário de Kardec, onde ele vai falar do bem-estar, né? Ele fala da educação como essa arte de formar o caráter. Mas é um pedacinho que ele fala assim, ele nos pergunta assim, quando se pensa na massa de indivíduos lançado a cada dia na torrente da população, sem princípios, nem freios, e entregue aos próprios instintos, todo dia está reencarnando, né? É a lei do progresso. Mas ele está convidando a gente a pensar nessa massa de indivíduos que é lançado na sociedade, mas sem educação, sem freios, né? Sem uma orientação segura. Deve causar espanto as consequências desastrosas que resultam disso? É um chamamento a todos nós a evangelizar, né? E aí ele fala, quando essa arte, a da educação, for compreendida, né? Não vai haver desordem, imprevidência, nada disso. E aí eu convido todos nós a pensarmos com mais carinho, porque todos nós estamos angustiados a olhar assim, quando retorna as atividades, né? Quando vai voltar a evangelização. Pensemos nisso sim, mas pensemos como nós estaremos, como que nós vamos retornar. Nas portas dos nossos lares, que tipos de indivíduos vão compor essa sociedade? Os que serão, né, agentes transformadores
ou os que serão engolidos novamente por essa torrente aí, né? Do progresso material, das ilusões da matéria. Eis o momento, né, da gente pensar assim no retorno material, porque faz parte do que nós estamos, e o progresso para ser completo é o progresso material, intelectual, as duas asas, né? E o progresso moral. Mas antes de perguntar quando que a gente vai poder livremente passar pelas portas, como nós passaremos? Esse é o grande convite. Né? E é isso que a gente conversa com nossas crianças e evangelizadoras no futuro. Evangelizando, né? As crianças nossos jovens. É suscitar essas reflexões. Mas eu abro para vocês, para comentários, para perguntas. Vamos lá, a melhor parte de todas. Eu sou o que fica do outro lado, que fica mais assim, esperançoso em chegar nessa hora que a gente aprende muito, né? Quando a gente comenta, quando a gente queira compartilhar, é a melhor hora de todas, né? E que bênção que a gente tem em poder compartilhar dessa forma tão assim próxima, né? É muito bom. E, assim, eu não sei se é porque a gente está nessa área, né, Zu? A gente se encanta muito quando a gente fala de evangelização e a gente precisa de desmistificar. Eu acho que essa é a hora, gente, essa é a nossa hora. Evangelizar não é somente infantil, adolescente, jovem. Evangelização é para o espírito, né? Enquanto na Casa do Caminho ou nas casas espíritas, todos nós iríamos para ouvir os nossos companheiros dizerem, a gente achava que quem estava sendo evangelizado não éramos nós, né? Eram os jovens que estavam lá na sala, crianças. Isso Uhum. que a gente faz lá na sala onde a gente conversa é evangelização. Evangelização, a gente sempre tem o hábito de trazer para a doutrina de Cristo, né? Então, quando a gente busca lá o que que faz formar, né? O que compõe a palavra evangelho? Aí a gente busca grego, significa evangelion, latim evangelium, que significa boa nova, boa notícia, boa mensagem. E aí eu trago mais uma vez, existe idade, existe fase de vida para a gente compartilhar a boa nova, a boa mensagem, o bom ensino, o ensino de Cristo? Definitivamente não tem, né? Nós até na última idade, na tenridade da nossa vida física, nós precisamos ser evangelizados, né? E aí, como você Isso. muito bem colocou, nós estamos retornando ao mundo carnal para nós passarmos por uma experiência. Quando a gente vê um ser tão pequenininho, né, fisicamente, porque a gente não sabe o tamanho dele, essa é uma chance da gente renovar esses laços, da gente evangelizar, ou seja, compartilhar a boa nova, que a gente precisa de fazer isso recicladamente todos os dias. A gente, às vezes, parece cansativo a gente falar, né? O que a pandemia quer de todos nós, né? Por que a gente passa por tudo isso? Mas aí você disse muitíssimo bem. Quando nós voltarmos, como nós vamos voltar? De que maneira eu vou me comportar, como eu vou entender isso, né? Quão eu vou Isso. valorizar as coisas que eu já tinha antes, quão desaparatinadamente a gente convivia, né, loucos, né? Meu pai diz sempre que a gente vive tontos, né? Batendo um no outro, mas não sabe para onde vai. Então a gente precisa saber qual é o caminho que a gente precisa tomar, né? E é muito importante a gente voltar a essa vida, voltar à vida que sempre teve, com a consciência que você falou, eu achei interessante, né? O que a ciência nos dá, né? Ela nos dá a chance de descobrir, né? De fatos provados. Quando a gente age com consciência, a gente age com esses dados que nos trazem, né? Com o discernimento, né? E às vezes a gente age de forma tão, né? Vou lá, faço isso, às vezes eu estudo, faço pós, volto para casa. Qual é o sentido disso tudo? Eu estou percebendo todo mundo que está, né, ao meu entorno. E aí, só para completar essa linha que eu peguei, né, que eu sou fascinado, não sei se porque a gente está nesse meio, né? Evangelização, você disse muito bem que é uma vacina. E aí, lembrei da hora da passagem de João, que Cristo fala, né, sobre a água que sacia a sede. A gente está bebendo a água todo dia, sentindo sede todo dia. E aí ele fala, né, se eu te der a minha água, nunca mais sentirá sede.
E a gente entende, tipo, mas que água que é essa que nunca mais sente sede, né? É essa boa nova, é essa vida nova que a gente está vivendo e que a gente sabe que vai continuar, né? A vida continua. E esse bem, esse presente, essa boa nova que Deus permitiu que Cristo viesse até nós, né? Doar a sua vida por todos nós, a gente precisa de ressignificar isso. Isso é necessário, né? Isso é mais que preciso nas nossas vidas. E a gente não para a gente pensar com consciência o que seria a evangelização, né? Os centros espíritas, agora as igrejas, mecas, tornaram-se as nossas casas. E precisou chegar nesse estágio para que Cristo dissesse, né? A Tá. minha casa é onde você está, é onde nós estamos, né? Não adianta agirmos corretamente, politicamente bem numa casa espírita, igreja, e a gente chegar no nosso templo divino, que é a nossa casa, e a gente não conseguir continuar a evangelização. E quem não se evangeliza, muito dificilmente consegue fazer isso com quem está próximo, não é? Exatamente, Augusto. Porque a gente só dá o que a gente tem, né? Se eu não estou nesse processo de autoevangelização, eu não estou evangelizando. Por isso que é tão bonito, né? O evangelizador é esse trabalhador apaixonado, né? Como Augusto aí a gente está vendo pelo que faz. Mas a gente é o primeiro a receber, né? O primeiro a se evangelizar. A evangelização passa por nós. Quem evangeliza é o Cristo. É Ele que conhece a demanda daqueles jovens, daquelas crianças que estão conosco. Mas Ele passa por mim. Eis a beleza, né? Então eu também me evangelizo. E o que evangeliza é essa vibração que a gente emite, né? A gente está falando ali sobre um tema com o jovem, com a criança, e a nossa vibração, nosso esforço diário de aprendizado evangeliza. A evangelização é uma via de mão dupla sempre. E a gente sempre ouve falar de histórias de espíritos que vêm com provas para que propague, né, a palavra de Cristo. E às vezes a gente toma ciência de alguns espíritos que infelizmente tombam, caem em suas provas devido a essa dificuldade, né, as forças contrárias. Mas a gente sempre vê nitidamente que a história desses espíritos ela está permeada ali de novas chances de poder crescer utilizando a palavra de Cristo, né? Então, assim, nós não temos ideia, graças a Deus, creio eu, porque se nós tivéssemos, eu achei que seria bem mais difícil, o que nós fizemos, né? Há algumas vidas atrás, o Sim, quanto de mal a gente poderia ter replicado, mas que com a chance divina de virmos, né, como evangelizadores, nós estamos podendo redimir parte da nossa dívida, de um débito contraído, com a oportunidade de propagar a palavra do bem, a palavra de Cristo, né? E a gente percebe isso como uma auto-evangelização. E, por consequência, todos que estão em torno evangelizam-se também. Porque eu não sei se há mais alguém aqui que está nesse mesmo encargo que nós, né? Mas é muito belo a gente pensar que nós estamos nos evangelizando e as pessoas que estão ao entorno estão sendo auto-evangelizadas, porque não adianta só, né, por exemplo, a gente pegar o livro, né, bater na cabeça, entende, entende. A gente brinca, descontrai, né, a gente lida muito com jovem, a gente fala assim, gente, se vocês não se permitirem se auto-evangelizar, eu, que estou de fora, não vou conseguir. Então, a gente compartilha desse sentimento, né, dessa faixa que a gente vibra, e aí acaba que intuitivamente, inconsequentemente, todos vibram juntos, né? Então, é uma forma da gente dizer assim, evangelizadores, continuem se auto-evangelizando, porque aí todos em torno caminham junto com a gente, né? sim, com certeza. Temos comentários aqui, o Léo teceu vários comentários, falou que está se sentindo muito feliz pela sua contribuição. Ele comentou aqui que gosta de pensar que essa tarefa em nossas casas espíritas são mais do que necessárias. É fundamental e é a base segura para a maturidade do espírito. É bom a gente comentar sobre isso, né, Zu? Porque, assim, Sim, não é que a gente precise de desmerecer ou de desqualificar uma casa espírita que realmente tem o seu poder ali, né? Tem o seu entorno. Mas a gente precisa deixar muito claro que, na falta de participar de uma casa espírita,
nós podemos fazer a nossa casa de um centro espírita também, né? Não é mesmo? Sim. Isso que ele trouxe, se puder comentar, é muito importante, porque aí cabe um olhar, né? Educadores somos todos nós. Mas o Espiritismo, ele tem um papel eminentemente educativo. Né? E aí a gente está falando de uma educação para essa alma que retorna desde pequenininho. Né? O que é mais fácil? A gente corrigir depois ou a ação preventiva? Quando a gente traz esse olhar da evangelização como ação preventiva, se hoje o mundo não reflete o mundo que a gente quer, é porque a gente demorou a olhar para a criança e para o jovem, a gente ainda está precisando melhorar, porque a gente precisa trabalhar no porvir agora. Quem é o nosso porvir? É a criança e o jovem. Então, realmente, não é que é a tarefa mais importante, porque não existe isso para os espíritos. Né? Todas as tarefas são importantes. Mas uma instituição espírita, quando ela abre as portas, né, o ponto de luz que abre as portas aqui na matéria, ela precisa pensar em acolher esse espírito desde... Porque se não fosse a evangelização enquanto juvenil, o que seria do nosso movimento espírita hoje? O que seria da continuação das instituições? Então, o que o Léo trouxe é muito importante. Realmente, a gente precisa desmistificar. Não é falar que a evangelização é importante por falar. Entender a abrangência dessa importância. Porque todo conhecimento traz responsabilidade. E aí, então, me veio algo aqui que eu queria só trazer, porque às vezes a gente começa o processo de auto-evangelização. Está dando um retorno, é meu? Será? A sua voz picotou, agora está de volta. Quando a gente começa um processo de auto-evangelização, tá picando aqui para mim, né? Não sei se tá picando. Aqui está picando também. Eu acho que a nossa rede está um pouco instável. Não sei se é a minha, mas enfim, vamos orar. Juntem aí, pessoal. A evangelização, ela começa a surtir efeito quando eu começo a tomar clareza, não quando eu já sou perfeito. A obra de evangelização é de coração para coração e não é uma obra de anjos que reencarnam para nos evangelizar. A gente precisa ter campo seguro, né? Imagina, a gente ter alguém perfeito do nosso lado, cheio de imperfeições ainda. Olha a pedagogia divina que vive. Então, a evangelização é eu no meu esforço, você no seu esforço, o outro no esforço dele, e aí a gente evolui juntos. Né? Muito bom. E é legal a gente confirmar isso que você disse, porque assim acaba que, querendo ou não, por um excesso ou por um uso demasiado da intelectualidade, a gente vai se colocando inconscientemente em um nível de perfeição. E quando a gente se coloca perfeitos, nós não abrimos campos para nós desenvolvermos, né? Para a gente enxergar o quanto de sombra existe em todos nós. Então, temos vários amigos que comentam, né, sobre esse tópico, que a gente precisa de se reconhecer imperfeitos para a gente atingir, através da perfectibilidade, a perfeição. A gente não vai conseguir partir da perfeição para ter a perfectibilidade, né? É caminho contrário. Então, reconhecer-se pequeno para utilizar do evangelho para se aperfeiçoar. É muito bom a gente dizer isso, né? Nosso amigo Fernando fez uma pergunta aqui que eu achei muito boa. Zu, você está ainda, né? Estou. Tá. Ele comentou que ele vê um grande movimento horizontal em torno do evangelho que está sendo realizado em todos os campos religiosos. Quando é que poderemos sair do campo horizontal e ir para o campo vertical? Deixa eu ver se eu entendi. Ele vê um movimento ainda horizontal no sentido de superficial, será? Pelo que eu compreendi aqui, eu acho que é daquele ponto de vista assim, quando a gente entende a vida do ponto vertical, é de mim para Deus, né? Assim, comparativamente, né? Quando a gente, creio eu, né, amigos, caso eu tiver compreendido errado, e quando a gente entende a vida de um ponto de vista terreno somente, né? A gente vê uma horizontalidade, ou seja, tá tudo naquele mesmo plano. Quando a gente começa a tirar desse plano básico, né, e conseguir levar até Deus, né, simbolicamente, porque a gente sabe que Deus está em todo canto, né, mas verticalizar esse conhecimento. Creio eu que ele falou que quando a gente vai poder sair desse campo da
superficialidade, como você mesmo falou, para ir para verticalidade. Entendi. Eu acredito que o que nós estamos vivenciando hoje é um aceleramento para esse olhar, né? A gente ficava muito no campo do intelecto, dos exemplos, mas pouco no campo do sentir. A gente reflete muito na ação evangelizadora, que quando é que essa ação ela vai realmente, quando esse evangelho ele vai para as mãos, né? Cabeça, um exemplo, né? Pensar, sentir, agir. A gente tem o campus aí, né? E Pestalozzi trabalhou com isso, né? Cabeça, coração e mãos. Pensar, sentir para agir. Quando que vai para o agir? Quando eu contextualizo o que eu estou trazendo para a criança, para o jovem, para o adulto, né? Eu, enquanto evangelizador, quando eu contextualizo o ensino. Tem que fazer sentido para nós aquele movimento. Tem que fazer sentido para mim o convite do Cristo quando fala para que eu revide, né? Sabe? Para que eu revide com amor, né? Porque eu dei a outra face. Então a gente vê às vezes um movimento muito de transmitir a mensagem. Sabe quando que eu posso dizer, né? Que a gente vai elevar um pouquinho esse movimento das evangelizações? Quando eu deixar de ser simplesmente um transmissor da mensagem e passar a ser realmente um mediador. Quando eu começar a sentir o que eu estou levando ao outro em mim. Começo a experienciar o tema perdão. Como eu estou no perdão comigo, com o meu próximo. Aí eu vou ter base, vai ter verdade a minha ação junto à criança, junto ao jovem, né? Junto a quem está comigo. Quando eu perceber que o trabalho de evangelização é meu, é para mim. Jesus me convidou para ser evangelizador para que eu evangelize o meu coração. E aí, né, como abrangência, o amor, né, só aumenta, eu evangelizo o meu coração trabalhando em prol do outro. E quando eu começo a sentir esse evangelho, eu estou elevando ele. Porque, né, Jesus veio e resumiu a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele colocou aí, né, uma questão. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a si mesmo. Não há como eu amar a Deus se eu não amar ao próximo, e não há como amar o próximo se eu não amar a mim, né? Então, quando eu começo a sentir o evangelho, o que evangeliza, o que está reverberando em vocês aí, muito mais do que o que eu estou falando aqui, é o esforço que a Azul está fazendo para trazer essa experiência, o que eu consegui absorver. Essa vibração desse esforço. Foi isso que eu quis dizer. Que o momento que a gente está vivenciando, todos estão no esforço de continuar essas tarefas da reunião pública, da evangelização, da juventude, muito mais que o tema, porque às vezes a gente pode falar assim, nossa, não deu certo, né? O vídeo que eu queria passar não funcionou, porque a gente depende de materiais, são imprevisíveis, né? Foram poucas crianças, os jovens participaram um pouco, a gente tem uma tendência, a gente está olhando para a matéria, a gente está olhando só para o retorno. O campo espiritual, o que está reverberando, muito mais do que a gente imagina, é o exemplo. Esse jovem vai falar assim, gente, mas o meu evangelizador não desistia, não. 7 meses de pandemia, ele estava lá mandando um convitinho para mim no WhatsApp. O Augusto está, né, domingo, segunda, na live. Você entendeu? Que é o exemplo que arrasta, né? Então, eu imagino que a gente está sendo convidado nesse momento agora a elevar o padrão das nossas atividades, das nossas reflexões, porque não tem como a gente não sentir. É uma escolha. Talvez eu não queira mudar, livre-arbítrio. Mas todos foram convidados a sentir. Nós estamos sentindo, em algum patamar, em algum nível. Esse é um convite para a gente levar. Porque eu vou falar com mais propriedade. A minha criança, o meu jovem, porque passa por mim. Passa por mim. Eu acho que o Fernando perguntou mais uma vez, eu acho que ele já respondeu. Ele disse que que bom. O movimento começa com as pequenas atitudes no bem, ou seja, sair da materialidade. É praticamente isso, né, Zô? O que a gente foi convidado a perceber? E isso a nível mundial. Não tem potência mais rica. O vírus mostrou que não existe raça, cor, entendeu? Comunidade, valor. Olha, talvez a gente ainda não consiga refletir na profundidade disso.
Mas, assim, todos nós sofremos com essa pandemia, com esse período pandêmico. Isso é um convite para que a gente fale assim, olha, realmente, a essência é o espiritual. Outra coisa, né, que a gente está sendo convidado a... Porque, assim, uma coisa é um mês, né? Outra coisa são 2 meses. A gente está um pouco mais de 7 meses. A gente começou de uma forma, todo mundo foi para o meio virtual, até isso é educativo, né? Todo mundo saiu tentando fazer, mas depois a gente começou a ter que escolher, porque isso cansa, ter foco, né? Aí é o ensinamento do Cristo: olhai, vigiai e orai, né? Tudo é lícito, olha tudo. Esse vigiar no sentido assim, qual que é seu foco? E o orar no sentido assim, permaneça elevado, mas trabalhando. Então, esse momento está nos tirando sim da matéria. Está elevando, está desmaterializando tudo que a gente acreditava, está mostrando que não tem valor. A Exatamente. gente vai sair melhor. A gente vai conseguir sair um pouquinho dessa... Estou entendendo um pouquinho o que ele quis dizer. Dessa orientalidade, né? Do que a gente falava até. Eu, enquanto evangelizadora, às vezes eu falava muito de temas, mas eu não sentia, vibrava da forma que eu sinto e vibro agora. Exatamente. E aí, só para a gente finalizar, né, para a gente contextualizar o tema desse encontro, quando a gente fala sobre investimento, você colocou muito bem, né? Vamos parafrasear, vamos colocar em prática no que a gente conhece desse mundo, né, terreno. Todo investimento ele tem como foco progresso, né? Qual é o investimento espiritual baseado na materialidade que nós estamos convidados a estagiar? Qual é o progresso que nós pretendemos, né, enquanto espíritos encarnados, passando por uma experiência, por um estágio necessário? Porque uma coisa é a gente desmerecer, desqualificar a matéria pelo qual a gente inconsequentemente estamos vinculados. Isso é uma provação, isso é um estágio, é uma necessidade. Não quer dizer que a gente tenha que desprezar, né, colocar como desprezível algo que nos é necessário, mas o quanto de espiritualmente, né, dizendo, nós estamos investindo em um progresso espiritual passando pela experiência da carne, né? Isso é uma pergunta que a gente vai poder refletir por alguns dias, né? Para a gente, cada um, fazer da sua forma, mas enfim, é uma bênção a gente poder estar aqui, né? Que a gente consiga refletir de forma muito pessoal, particular, né? E que o bem reine em todos nós, em todos os nossos lares. Zu, agradecemos de coração pela sua generosidade, pela sua doação. Esperamos que você também siga firme em seus propósitos, né? E que a gente consiga a cada dia mais estar mais próximos em espírito também, tá? Gratidão de coração. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma alegria, um presente. Amém. Amigos, prazer estar com todos mais uma vez. Para quem não conseguiu assistir a live desde o início, a gente vai subir agora ela para o IGTV do Instagram, do @Casa do Caminho Patrocínio, e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela companhia e a gente se vê domingo que vem, tá bom? Obrigado, Zu. Tchau, tchau, gente. Evangelize. Coopere com Jesus. A todos nós. Fiquem com Deus, pessoal. Com Deus.